Bom dia, né, a todos. Só dando continuidade à, à apresentação, né, da aula sobre atenção, né, às ações de saúde mental, né. A gente entra agora justamente para a atenção às urgências e emergências em saúde mental, que é um dos grandes dilemas que nós enfrentamos hoje no Brasil, né? Porque assim, quando a gente pensa em ações de saúde mental, apesar de nós termos a rede de atenção psicossocial, nós temos um questionamento a fazer, porque assim, as ações de saúde mental, elas devem ser transversais em todas as redes de atenção à saúde, apesar de nós termos apenas, já termos a rede de atenção psicossocial em processo de estruturação, né? Mas assim, quando a gente pensa a saúde mental, a gente tem que pensar ela tanto na rede de atenção básica como na rede de atenção às doenças crônicas, porque também os pacientes, né, de saúde mental, né, eles têm outras condições de saúde, né, outras patologias. Então a gente tem que pensar em essa saúde mental na rede cegonha, na rede de urgência e emergência, em todas as redes de atenção à saúde, né? Todas as redes temáticas, né? Mas quando parte, né, agora que a gente adentra mesmo para a atenção às urgências e emergência, então assim, é importante que os serviços existentes dentro da rede de urgência e emergência, eles possam estar preparados para receber aqueles pacientes em sofrimento, né, em sofrimento, em relação às suas condições de saúde mental. Então, assim, é um ponto que a gente precisa entender que a saúde mental ela a rede de urgência e emergência vai ter que ser pensada dentro dessa lógica, né, para poder atender a esses indivíduos, né, que estão nesse processo, né, em sofrimento e aí vai, ok? Então, assim, um dos grandes pontos importantíssimos dentro desse processo, né, foi a portaria 148, né, de 31 de janeiro de 2012, que ela definiu, né, o funcionamento e a habilitação dos serviços hospitalares de referência para atenção às pessoas com sofrimentos e transtornos mentais, né, e principalmente aquelas com necessidade de saúde decorrente do uso de álcool, crack e outras drogas, né, que era um grande ponto que a gente precisava pensar, né, justamente esses indivíduos. E assim, o que é que o componente, né, o componente hospitalar e junto com a rede de saúde, de atenção psicossocial, poderia estar fazendo para poder melhorar esses atendimentos a esses pacientes. Então, assim, a gente vê essa portaria, a portaria de 2012 foi um grande avanço, porque a partir de então, né, com essa questão da reforma psiquiátrica, começou um processo de desinstitucionalização, né, dos hospitais psiquiátricos, né? Então, assim, já que a gente estava reduzindo o número de leitos nos hospitais psiquiátricos, era interessante montar dentro da rede já existente, principalmente a rede de urgência e emergência, alguns leitos que fossem caracterizados como leitos exclusivos para os pacientes que estiverem em sofrimento ou transtorno mental, né? Então, assim, toda a rede, né? Tanto os hospitais gerais, como o SAMU deveria estar se preparando para isso, as unidades de pronto atendimento, né? Toda aquela rede de urgência e emergência, ela tem que se preparar para poder atender a esses pacientes, né, que estão, né, com necessidades, né, e estão com sofrimento ou transtornos mentais, ok? Então, assim, a gente começa logo pelo um dos pontos que a gente tem observado, né? Tem uma pesquisa de um aluno aí da Facen de 2017 que vai tratar muito bem sobre, né, como é que está, né, em relação aos atendimentos aos pacientes psiquiátricos, né, principalmente nas urgências psiquiátricas em que o SAMU ele é acionado, né? Então, um dos pontos que a gente vai estar discutindo agora nesse momento é isso. Então, o SAMU, né, ele articula e favorece o acesso a outros pontos de atenção. Então, ele, enquanto transporte sanitário, ele é importante para fazer esse elo de ligação entre os pontos de conexão da rede de urgência e emergência. Então, se um paciente está lá
na sua residência, está com sofrimento ou transtorno mental, né, de urgência, né, cometeu algum tipo de episódio, então necessita do SAMU, então faz essa conexão, essa ligação. Então o SAMU tanto pode fazer esse transporte da residência para uma unidade, né, ou para uma unidade de pronto atendimento ou para um hospital geral, né, vai depender do grau, né, e da classificação de risco desse paciente após ser feita a abordagem. Então, o SAMU, enquanto transporte, né, que vai ligar os pontos de conexão dessa rede, né, como uma unidade móvel, né, ela faz essa articulação, né, tanto necessária para a atenção hospitalar, como também para segmento longitudinal, como também para o CAPS, o UBS, aí vai. Então, o SAMU tem essa característica. Então, o componente da atenção de urgência e emergência ele é constituído pelos pontos de atenção SAMU 192 e as UPAs de 24 horas. Então, dentro dessa lógica, né, a proposta é que o SAMU faça essa ponte, né, essa ponte de conexão entre esses serviços, né, que estão dentro caracterizados, essas unidades que estão caracterizadas dentro da rede de urgência e emergência. Então, desde 2015 foram estabelecidas diretrizes para o suporte básico avançado do SAMU, referente a protocolos de atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidade decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Então, a gente vê que em 2012 o Ministério lançou uma portaria para poder definir, né, os hospitais gerais e as UPAs, né, como ponto também de referência a esses pacientes com os transtornos. Em 2015 entra a figura do SAMU para poder também dar esse suporte. Então, a gente tem observado que o SAMU tem um importante papel nas ações da rede de atenção psicossocial, né? E atrelada à rede de urgência e emergência, né? Porque assim, quando a gente pensa as redes, a gente não pensa a rede de forma fragmentada, né? Separadas. A gente pensa elas em conexão, ok? Então, assim, esse estudo, o estudo 2017, foi comparar, né, foi verificar, né, o número de atendimentos realizados em Mossoró de junho a dezembro de 2016 e de janeiro a junho de 2017, né, onde vai analisar, né, qual o perfil de atendimento desses usuários, né, qual a faixa etária desses pacientes, desses atendimentos, né? Qual o diagnóstico psiquiátrico mais prevalente. Então, assim, o estudo traz aqui, né, que foram aproximadamente, né, 50 pessoas, foram investigados 50 prontuários de atendimento, justamente do SAMU, né, essa pesquisa é uma pesquisa documental, onde foi verificado que 28 desses indivíduos era do sexo masculino e 22 do sexo feminino. Né? A cidade, né, foi Mossoró. O diagnóstico mais presente que a gente pode observar foi o alcoolismo e droga, representando 28%. A esquizofrenia, né, foram 10 usuários, né, representando 20% da pesquisa. Epilepsia, 7, representando 14%. Depressão, 8, representando 16%. E tentativa de suicídio, 9, representando 18%. Né? Então, esses foram os dados. Tipo de abordagem, né, contida. Né? Na maioria das vezes, a contenção desses usuários é feita pela Polícia Militar. Né? Então, foram 9. Foram 9 contidos. Transtorno para avaliação clínica foram 16, representando 32%. Não consta nos atendimentos 15%. Destino final, na maioria das vezes, foram as UPAs, né, as unidades de pronto atendimento do Santo Antônio, que representaram 24 pessoas, representando 48%. A UPA do São Manuel, 12, representando 4%. São Camilo, 9, 18%. Hospital HRTM, 12, representando 24%. Então, como vocês podem observar que a UPA do Santo Antônio e o Tarcísio Maia foram as principais portas ou os principais destinos, né, desse fluxo de atendimento. Né. Esses dados, como eu falei para vocês, eles foram coletados, né, de acordo com alguns prontuários, né, 50 prontuários dos pacientes atendidos pelo SAMU Mossoró, nesse período aqui, de 16 e 17.
Chegando agora nas unidades de pronto atendimento, a gente começa a observar, gente, que um dos pontos que nós temos em relação às UPAs, né, e vocês viram aí no slide anterior, que a UPA do Santo Antônio foi a que foi mais acionada, né, dentro desse processo. Então, quando a gente pensa em UPA, né, a UPA ela realiza o acolhimento e a classificação de riscos e as intervenções imediatas em situações e agravantes que assim o requeiram, né, minimizando os riscos, favorecendo o seu manejo. Esse ponto de atenção se articula com outros, né, garantindo a continuidade do cuidado de acordo com a necessidade. Né? Então, a unidade de pronto atendimento ela é uma unidade de, de pouca duração, né? O paciente que chega até a UPA, ele, segundo os protocolos ministeriais, ele é para permanecer no máximo até 6 horas dentro dessa unidade de pronto atendimento, então ela é responsável de fazer aquele acolhimento, né? A classificação de risco, né? Identificar situações de agravamento, né, desse indivíduo e em seguida, se realmente houver uma necessidade de uma internação, ele acionará novamente a unidade móvel, né, o SAMU, para poder fazer o transporte dessa unidade de pronto atendimento até um hospital geral, que tem toda uma estrutura montada e que, de acordo com aquela portaria lá de 2012, ele já tem dentro da sua estrutura hospitalar leitos reservados para os atendimentos de urgência e emergência, porque existe a portaria 148 que garante isso. Né? Inclusive tem até financiamento para os hospitais gerais que têm dentro do número de leitos, alguns leitos reservados para as urgências em saúde mental. Okay? Então a UPA ela é importantíssima nesse processo. Outro ponto que a gente tem observado também, né, e assim, em nenhum momento a reforma psiquiátrica, a reforma, né, a reforma não é que ela queria extinguir a figura do hospital psiquiátrico, né? A intenção nunca foi essa. A intenção era que o número de leitos anteriormente que era bastante exorbitante, né? Havia aquela lógica da reclusão, né? Havia aquela lógica do isolamento, né? Da loucura ou do louco, né? Usava-se muito esses termos. Então, assim, a figura do hospital psiquiátrico, hoje nós temos em Mossoró o Hospital São Camilo de Leles, que é a nossa referência em hospital de psiquiatria, né? Então, a proposta é que dentro da rede de atenção, né, de atenção às urgências e emergências, os hospitais psiquiátricos também têm que estar preparados para as urgências e emergências, né? Então, é preciso pensar também o hospital psiquiátrico dentro desse processo. Não? Havia, né, como a gente coloca aqui, uma lacuna muito grande em relação a esse processo, que o movimento de redução de leis psiquiátricos, como eu falei, que gerava uma lacuna assistencial, já que aponta a redução em um contexto de tendência de aumento populacional, registrada em 12% nos últimos anos. E também supre a demanda crescente dos pacientes com transtornos mentais, principalmente em decorrência do uso e abuso de álcool e drogas, crack, álcool e outras drogas. Né? Então, a reforma psiquiátrica, né, o Conselho Federal de Medicina explica que o fechamento das unidades é resultado de uma política promovida pelo governo federal de sufocamento do modelo de internação. Né? Então, assim, há várias críticas em relação a isso, porque assim, foram fechados muitos leitos de psiquiatria no Brasil inteiro, né? E principalmente nos hospitais psiquiátricos, né? Porque entendia-se, né, e dentro desse processo da reforma, é que a gente deveria estar inserindo, né, todas aquelas pessoas que têm sofrimento e transtornos mentais, né, dentro do contexto social, né, para que eles possam vir vivenciar, né, e sair desse modelo de reclusão, né, que era um modelo que trazia muitos problemas à saúde desses indivíduos. Então, o Conselho Federal argumenta que o movimento contrário à internação ganhou força com a adesão da Lei 10.216 de 2001, conhecida como a Reforma Psiquiátrica, né, que começou esse processo, né, de redução de número de leitos de internação, que havia muitos problemas relacionados a isso. Então, assim, a gente tem algumas matérias, né, vinculando agora nesse exato momento, principalmente, assim, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem observado, né, que ela nunca
foi muito bem vista, né, pelos órgãos, pelos gestores, pelos políticos, né? Então, assim, há um certo tabu em relação a ela e, assim, há um certo, a- como se fosse assim, não há muito interesse, né, nesse tema, né? Há certas estigmas em relação a isso. Então a gente traz essa matéria aí publicada aí no site do G1, né, que vai falar: médico critica a decisão do governo de Minas Gerais de fechar 120 leitos psiquiátricos no Galba Veloso, né? Desde o final de março, o hospital que recebia pacientes psiquiátricos do estado fechou as portas, né? Então, assim, com essa questão do Covid-19, a gente tem que observar o seguinte: os hospitais ele têm seus leitos que são destinados aos pacientes psiquiátricos. Com essa demanda exorbitante do Covid-19, o que tem acontecido é que ah, os gestores e aí diretores de hospitais, os secretários de estados, estão utilizando os leitos que seria para a psiquiatria para os atendimentos do Covid-19, né? E isso tem trazido alguns problemas, porque mesmo nesse período agora, da gente estar vivendo essa pandemia, mas ainda acontecem muitos casos, e está acontecendo os casos dessas urgências de pessoas com sofrimento e transtornos mentais, né? Então, assim, não tem como a gente, né, fechar esses leitos nesse momento, porque existem outras patologias que estão também acontecendo, né? Então, isso é um grande problema que a gente está enfrentando, ok? Dentro da atenção hospitalar, como eu falei para vocês, né, eu trago até um exemplo bem, bem, assim, vivenciado por mim, na época que eu estava na direção do hospital lá em Areia Branca. A gente pôde separar, acho que 2 leitos do hospital, destinados só para as urgências psiquiátricas do município de Areia Branca. Então a gente separou 2 leitos, né, todos dois com processos de isolamento, né, para poder manter todo, né, aquele indivíduo em uma situação mais confortável, né? Então nós separamos esses 2 leitos, porque também a portaria, ela, a portaria é, 148, né, aquela que eu falei que eu venho sempre tocando nela de 2012, ela garantia, né, incentivos financeiros e investimentos de custeio, né, para todos aqueles hospitais no Brasil ou fora que aderisse a esses leitos de retaguarda, a esses leitos destinados justamente para os pacientes em sofrimento de transtornos mentais. Então, dentro da rede, né, de atenção, dentro da atenção hospitalar, é constituído por serviços hospitalares de referência para atenção à pessoa com sofrimento de transtorno mental. Então, o hospital, a gente tem que identificar dentro da região de saúde qual é o hospital que vai ficar como referência a todos aqueles casos de pessoas com sofrimento ou transtorno mental, que caso venham necessitar desse serviço, então a gente tem que organizar isso dentro da rede. Outro ponto interessante é oferecer uma retaguarda em um hospital geral com internações de curta duração até a estabilidade clínica do paciente. Então, a proposta dentro da rede de atenção hospitalar é que a gente ofereça essa retaguarda, né? Onde o CAPS, onde as unidades básicas de saúde, onde a UPA não consegue, né, suprir, né, esse processo, então o hospital geral entra nesse processo com internações de curta duração, né, até a estabilidade clínica do paciente. Estabilizou, o paciente recebe sua alta e vai para e é feito o retorno para a sua residência, né? Então, o papel dele principal é esse, não é aquelas longas internamentos de longa duração. Então, é um serviço que dispõe de leitos habilitados a oferecer suporte hospitalar em saúde mental nas enfermarias clínica médica, pediátrica, obstétrica e hospital geral. A proposta é que a gente possa, em todos esses locais, a gente oferecer essas enfermarias para atendimento desses pacientes que estão em transtorno e sofrimento mental, ok? Então essas internações ocorrem com a permanência mínima de 24 horas ou de uma semana, não pode passar mais que isso, sendo o prazo máximo estabelecido, sempre necessitando de reavaliação. Diferentemente daqueles hospitais psiquiátricos, onde as pessoas passavam meses, anos, né, décadas até mais. Então, dentro dessa lógica, é apenas para as urgências,
que aí estabilizou, né, o quadro clínico do paciente e ele retorna para a sua residência e recebe sua alta. Okay? Então, isso é um ponto primordial. Né? Então, dentro da rede de atenção às urgências e emergências, a gente pensar a estrutura hospitalar dessa forma. Outro ponto importante também, o acesso à lei deve ser regulado a partir de critérios clínicos, e aí a gente pensa logo naquele complexo regulador, né, regulando esses leitos para que não haja nenhum tipo de favorecimento, né. Então, a proposta é que eles sejam regulados, né, respeitando os arranjos locais da gestão, através, como eu falei para você, da central de regulação, por intermédio do CAPS, que é a referência, ou o hospital psiquiatra. Então, assim, quem é a referência, quem é o responsável por aquele paciente que está em emergência e que tem sofrimento e transtorno mental? É o CAPS, que é a referência, que é, né, a unidade de referência, ou o hospital psiquiátrico. Eles é que têm que fazer essa ponte com as centrais de regulação dentro desse processo. Nesse modelo, os leitos ou pequenas enfermarias de saúde mental realizam internações breves para os casos agudos que necessitem de cuidados médicos intensivos ou que tragam complicações clínicas associadas aos transtornos mentais e uso prejudicial de drogas. Então, a proposta é justamente essa, né? Criar esses leitos, essas pequenas enfermarias, para que dê atenção à saúde mental de forma muito rápida e com acesso mais tranquilo em relação a isso. Então, isso são os pontos primordiais da rede de urgência e emergência. Né? Ela é em conexão com a rede de atenção psicossocial, consegue, dentro dessa forma, pensar, né, os pacientes com transtornos, né, ou com sofrimentos e transtornos mentais. Né? Então, assim, como eu falei para vocês no início desses slides, que a rede de atenção psicossocial ela é transversal em todas as outras redes. Quando a gente pensa em rede, a gente pensa em algo isolado, a gente pensa em pontos de conexão, onde que se vence as demandas e a gente também oferta e também dispõe de demandas também. Então, esse é um processo muito de troca, né, de conexão. É isso, gente. Agora vamos dar continuidade aí. Né? Até mais. Um abraço.